Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: Jesus está no barco. Glória a Deus. Eu creio, Pai. Senhor Jesus tem falado comigo bastante nessa palavra no decorrer da semana. Quando o pastor falou para mim que eu ia pregar nessa quarta-feira, ele falou para mim: você vai ter um tempo bastante para preparar essa palavra. E eu fui falando com o Senhor Jesus, fui pedindo confirmação para o Senhor, e o Senhor foi falando no decorrer da semana inteira, falou hoje através do louvor. Eu pensei em até mudar a palavra, mas quando o Senhor fala, se a gente mudar não vai sair nada. Então eu tenho que fazer a vontade e o querer do Senhor Jesus, amém? Vamos lá em Mateus 8, versículo 27. Vamos estar lendo 8, 23 para entender mais melhor a palavra, amém? Mateus 8, 23. Aleluia. Mateus 8, 23 diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vou fazer mais um minutinho de oração em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai maravilhoso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nesse momento, meu Pai, a Tua palavra foi lida, meu Pai, nesse momento, Pai. Eu te peço, Pai amado, que não seja eu que venha conduzir essa pregação, mas venha ser conduzida, meu Pai, pelo Espírito Santo de Deus, Pai. Cai por terra todo o meu eu, todo o meu orgulho, tudo que não te agrada, Pai amado. Vai caindo por terra, meu Pai, todo ladrão de palavra, meu Pai, tudo que vem impedir, meu Pai, de falar, meu Pai, com a Tua noiva nessa noite, Pai amado. Eu sou apenas um vaso, meu Pai, na dispensação, meu Pai, do Teu Espírito, Pai amado. Que cai por terra, meu Pai, tudo que não te agrada, meu Pai. O Senhor Jesus venha falar em cada coração nessa noite, Pai. Assim como o Senhor, meu Pai, tem falado, meu Pai, através do louvor, Pai amado, fala conosco, meu Pai, através da Tua palavra, meu Pai. O Senhor Jesus venha falar conosco, Pai, não que a gente queira ouvir, Senhor, mas que o Senhor quer falar em cada coração, meu Pai. Que toda honra, toda glória seja somente para Ti, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A igreja se assenta em nome do Senhor Jesus, cantando o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele estava no barco. Aleluia. Ele estava no barco, mas porém ele estava dormindo, ele estava descansando. Aleluia. E começou aquela grande tempestade, aquela onda grande, começou a vir a cobrir aquele barco. E os discípulos começaram a se desesperar. Aleluia. Mas o Senhor Jesus estava no barco. Aleluia. Mesmo eles sabendo que o Senhor Jesus estava naquele barco, eles começaram a temer.
Eles começaram a ter medo daquelas ondas fortes, mas não era qualquer um que estava no barco, era Jesus que estava no barco. Nos dias de hoje, o Senhor Jesus está no nosso barco, o Senhor Jesus está remando conosco, e a tribulação vem, aquela tempestade vem, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar, mas o Senhor é Ele que está no barco. Se a tempestade vir, Ele está no barco, porque se Ele estiver no barco, por que a gente vai temer? É Ele que está no barco, mas porém Ele estava dormindo. E se Ele não estivesse no barco, se a gente clamasse, aquelas ondas, aquela tempestade, ela também ia cessar, porque o Senhor Ele nos deu autoridade. Mas era Ele que estava no barco. Aleluias. E os discípulos foram acordar Ele: Mestre, estamos perecendo, porque as ondas, a tempestade quer naufragar o nosso barco. E o Senhor Jesus olhou para aquele mar, para aquele vento. Eu creio que só de eu estender de mão, ou apenas um olhar, aquele vento, aquele mar obedeceu e cessou, ficou aquela bonança. Aleluias. Assim Deus Ele trabalha na nossa vida. Quando a bonança vem, é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aquela onda, ela estava grande, aquela onda estava enorme, mas Jesus novamente estava no barco. Aleluias. Jesus Ele está no nosso barco, é Ele que é o nosso comandante, é Ele que é o nosso capitão. Aleluias. E muitas das vezes os discípulos estavam com Jesus, caminhavam com Jesus, estavam do lado de Jesus, eles viam os milagres, eles viam tudo que o Senhor Jesus fazia, mesmo assim estava com medo. Aleluias. E nós, como que a gente estamos de frente de uma tempestade? Será que a gente vamos murmurar, a gente vamos reclamar? Ou a gente vamos clamar, dobrar o nosso joelho no chão e pedir para Deus: Deus, cessa essa tempestade, Deus. Aleluias. E Deus Ele vai cessar, porque é Ele que está no barco, Ele é o dono do nosso barco. Aleluias. Pode estar no meio da tempestade, pode estar naquele meio daquele mar revoltado, mas é Ele que está no barco. Aleluia. Em outra passagem da Bíblia, estava aquela tempestade, o Senhor Jesus Ele vinha caminhando sobre as águas. Os discípulos todos eles tiveram medo. E Pedro falou para Jesus: Jesus, se for você que está aí do outro lado, faça que eu ande em cima dessa água também, Senhor. Eu me pergunto para mim também: será que a gente temos essa fé de Pedro? Jesus estava lá do outro lado, caminhar assim em cima da água para ir até o encontro de Jesus. Como que a gente temos feito para o encontro de Jesus? Será que a gente estamos fazendo que nem Pedro, se achegando ao encontro de Jesus, andando sobre aquela água? Se ele não tivesse fé, eu creio que ele ia naufragar, ele ia afundar naquela água, mas ele teve fé. Enquanto os outros discípulos estavam com medo, ele falou: Jesus, se for você que está aí do outro lado, faça que eu ando por cima dessa água. Será que a gente temos essa fé nos dias de hoje? Eu me coloco para mim também, porque quando a tempestade vem, aquela tribulação vem, de ver a gente clamar, a gente adorar, a gente começa a reclamar, a gente começa a murmurar. Esses somos nós, esses somos o ser humano. E quando as coisas estão perfeitas, a gente está glorificando.
E quando começa a vir a tempestade, quando começa a vir a tribulação, a gente começa a reclamar: por que, Senhor? Mas se a tempestade vir, se aquela tribulação vir, é porque a gente estamos preparados. Porque Deus, Ele nos conhece o nosso coração. Aquela luta, aquela tempestade, ela não vai vir sobre a nossa vida se nós não estivermos preparados. Porque cada um tem o seu fardo para carregar, e cada um tem o seu fardo que pode suportar. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem era esse homem? Eu creio que um discípulo falou para outro: quem é esse homem? Quem é esse homem que está no nosso barco? Quem é esse homem que está conosco? Esse homem é Jesus de Nazaré. Aleluias. Esse é o Deus maravilhoso que a gente seguimos. Se a gente cada vez mais se humilhar, buscar Ele cada vez mais em espírito e em verdade, aquela tempestade ela vai cessar. E vai vir aquela bonança sobre a nossa vida. Aleluias. Porque Deus é maravilhoso. Aleluias. Porque Deus, Ele é o homem do milagre, Ele é o homem da cura, Ele é o homem da libertação. É Ele que está no nosso barco, é Ele que caminha conosco, é Ele que nos acompanha. Sem Ele na nossa vida a gente não somos nada. É uma frase que eu sempre carrego comigo. Não somos nada sem a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A gente sem a presença do Espírito Santo de Deus, eu creio que a gente é que nem aquele barquinho na água, com aquela tempestade, vai indo para lá, para cá. Não até mesmo uma folhinha seca que você faz assim na mão, ela vira pó. Meu Deus. Assim somos nós sem a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor Jesus, Ele mostrou o seu poder. Aleluia. Se encontra lá em Lucas 5:26. Aleluia. Lucas 5:26. Aleluia. Santo é o seu nome. Glória, glória a Deus. Jesus, Ele é o nosso capitão, é Ele que nos conduz, aleluia. E diz assim: e levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. Aleluia. Essa palavra fala da cura do paralítico. Aleluia. Eles viram o poder de Deus naquele lugar. Aleluia. Trazendo para os dias de hoje, na igreja do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Ele está curando, Ele está libertando, Ele está fazendo milagre, Ele está abrindo porta de serviço, está preparando o melhor para a tua igreja. E mesmo assim a gente não sabemos agradecer. Tudo que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida, a gente não sabemos agradecer. Ele abre aquela porta para nós, a gente começa a reclamar, falar que aquela porta não está boa. A gente começa a reclamar. Eu me coloco para mim também, que eu comecei a reclamar. Mas eu orei, eu pedi, Deus abriu aquela porta.
Mas é que nem o nosso pastor fala, a gente não devemos ficar naquele comodismo. A gente devemos buscar, a gente devemos orar cada vez mais e buscar e pedir para Deus melhoria naquele lugar. Porque foi Ele que abriu aquela porta. Aleluia. Se Ele abriu aquela porta, Ele vai preparar o melhor. Mas para Ele preparar aquele melhor, depende de nós, depende somente de nós. A gente devemos nos capacitar cada vez mais, a gente buscar o nosso melhor cada vez mais. Glória a Deus. Porque é Ele que está no barco. Aleluia. Se Ele está no barco, por que a gente vamos temer? É Ele que está no barco, é Ele que está conduzindo. Essa peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor. Aleluias. Glória, glória. Porque é Ele que estava no barco, mas Ele estava no barco, mas Ele estava dormindo. E se Ele não estivesse no barco? É uma coisa que eu volto a repetir, se Ele não estivesse no barco, meu Deus, o que seria que teria acontecido? Aquele barco ia naufragar, aquele barco ia afundar, ou os discípulos iam começar a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Muitas vezes a gente no meio da tribulação começa a clamar, começa a buscar, e os discípulos estavam no barco. E se Ele não estivesse no barco, meus amados? Será que eles iam perecer ou eles iam clamar? Mas eles de ver clamar, eles foram acordar Jesus. Muitas vezes acontece coisa na nossa vida que é somente conosco. A prova vem, a dificuldade vem. É nós, é com nós, a gente devemos clamar, a gente devemos buscar. Muitas coisas acontecem na nossa vida, é um íntimo nosso com Deus. Aí que a gente devemos clamar, buscar Ele cada vez mais em espírito e em verdade. Aleluia. Porque quando a prova, a dificuldade ela vem, é Ele que está no barco. Aleluia. E quando Ele continua no barco, aquele mar, aquele vento, aquela tempestade forte, ela cessou, porque é Ele que é o dono do vento, é Ele que é o dono do mar, é o dono de tudo. Somente no levantar de mão, aquela tempestade ela cessou, ela acalmou. E novamente eu repito, os discípulos estavam com Ele, caminhavam com Ele. Eles viam a cura, eles viam o milagre, eles viam de tudo. E mesmo assim ainda eles tiveram medo. Eles tiveram medo. Nós somos seres humanos, a gente temos medo, é normal. Mas é Jesus que está no barco. Desculpa a minha insistência, mas Jesus está no barco, aleluia. Se Jesus está no barco, por que nós vai temer? É Ele que está no barco, é Ele que está nos ajudando, é Ele que está nos protegendo. Essa pandemia ela veio, mas Deus Ele nos protegeu, Deus Ele nos guardou. E Ele vai continuar nos guardando. Mas para isso acontecer, a gente devemos buscar Ele cada vez mais. Não devemos parar de buscar, não devemos parar de adorar, porque é Ele que está no barco. Glória a Deus, aleluia. E quando a tempestade vir, a gente devemos estar preparado para combater a tempestade, para combater o mal. Aleluia. Porque é Ele que está no barco. Lá em Marcos também fala a mesma coisa. Jesus acalma a tempestade.
Aleluias. Vou estar lendo Marcos 4, versículo 40, que diz assim: e disse-lhe, pois sois tão tímido, ainda não tens fé. E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse homem, igreja? Esse homem é Jesus. Aleluia. Até o vento e o mar lhe obedece. Aleluia. É Ele, é Deus, é Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que nos conduz. É que nem uma orquestra, é Ele que nos rege, é Ele que nos conduz. Glória a Deus, é verdade. Se uma orquestra ela não tiver um maestro para conduzir, ela não vai prosseguir. Assim é Deus na nossa vida. É assim um barco sobre o mar, ele tem que ter um capitão para ele prosseguir. E esse capitão é nosso Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que acalma a tempestade, é Ele que nos conduz, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que restaura. Aleluias, porque Ele é Deus. Deus, por onde Ele passava, Ele causava espanto, Ele causava admiração no meio daquele povo, porque Ele fazia paralítico andar, Ele fazia cego enxergar. Eram os milagres que Ele fazia nos dias de hoje. É uma coisa que eu pergunto para mim: será que antes de eu morrer eu vou ver um paralítico levantar, eu vou ver um cego enxergar? Aleluia, Deus. Aleluias. Eu creio, eu tenho fé para isso. Mas para isso acontecer, a gente devemos buscar a Deus cada vez mais. A gente devemos cada vez mais depositar a nossa confiança nos homens que o Senhor Jesus tem erguido na igreja do Senhor. Aleluia. Aleluias. Porque Deus é Ele que nos escolhe, é Ele que nos capacita. Aleluias. Deus, Ele vai fazer milagre cada vez mais no nosso meio. Deus, Ele vai operar milagres grandes no nosso meio. Eu glorifico a Deus, eu fico feliz por isso cada vez mais. A minha fé aumenta cada vez mais. Aleluia, Deus. Pelo testemunho que a Nayara contou aí, eu lembro o dia que eu orei para ela, eu falei assim para ela: Deus vai te capacitar muito naquele lugar, Deus Ele vai te honrar naquele lugar. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, Deus está honrando ela naquele lugar. Isso aumenta cada vez mais a nossa fé. Isso aumenta cada vez mais a nossa vontade, a busca na presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque é Ele que está no barco. Aleluia. Peço que a igreja coloque o louvor para mim, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que souberem, ajudem em nome do Senhor Jesus, que Deus está no barco. Aleluia. Se Ele está no barco, para que nós vamos temer? Aleluia. Aleluia.